Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Francisco de Sales. Não importa quantas vezes você parou, o importante é sempre recomeçar com Deus. Livro de Esdras, capítulo 5, apresenta um momento decisivo. Após a interrupção da obra no capítulo anterior, o povo estava parado. A construção havia sido interrompida. O medo, a pressão e a oposição haviam feito efeito. Mas então algo muda. No versículo 1, surgem os profetas Ageu e Zacarias. Eles profetizam ao povo em nome do Deus de Israel. Aqui encontramos o ponto de virada. Deus levanta a direção. Deus levanta a voz. Deus levanta encorajamento. Isso nos ensina algo essencial. Quando paramos, Deus não nos abandona. Ele nos chama de volta. No versículo 2, Zorobábel e Jesua se levantam e recomeçam a construção da casa de Deus. Aqui vemos ação. Eles não apenas ouvem, eles respondem. Esse é o ponto central. A palavra de Deus gera movimento em quem decide obedecer. No mesmo versículo, vemos que os profetas estavam com eles, ajudando-os. Aqui encontramos apoio espiritual. Deus não apenas fala, ele sustenta. No versículo 3, surge novamente oposição. Tatenai, governador da região, questiona: quem vos deu ordem para edificar esta casa? Aqui vemos algo importante. Quando retomamos o propósito, os questionamentos voltam. Mas agora a postura é diferente. No versículo 5, o texto afirma: os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Aqui está a chave. A presença de Deus gera segurança. Mesmo diante de questionamentos, eles continuam. No versículo 7, é enviada uma carta ao rei Dário. No versículo 8, os próprios opositores reconhecem que a obra estava sendo feita com dedicação. Aqui encontramos algo interessante. Mesmo quem questiona, percebe o compromisso. No versículo 11, o povo responde: somos servos do Deus dos céus e da terra. Aqui vemos identidade. Eles sabem quem são, sabem a quem servem. Isso muda tudo. No versículo 12, reconhecem o passado. Porém, nossos pais provocaram o Deus dos céus. Aqui encontramos honestidade. Eles não negam os erros, reconhecem as consequências. Mas no versículo 13, afirmam que Ciro havia autorizado a reconstrução. Aqui vemos base legal e espiritual. No versículo 16, deixam claro que a obra foi iniciada e ainda não havia sido concluída. Aqui encontramos perseverança. Mesmo com interrupções, eles continuam. Livro de Esdras, capítulo 5, nos ensina que sempre é possível retomar aquilo que foi interrompido. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre coragem. Fala sobre saúde interior ao se levantar novamente. Fala sobre honestidade ao reconhecer o passado. Fala sobre livre-arbítrio ao decidir recomeçar. Fala sobre resistir ao medo. Fala sobre interpretar a voz de Deus como direção. E fala sobre Deus acima de tudo, pois é Ele quem levanta, sustenta e conduz o recomeço. Aqui está a verdade central. Deus continua chamando, mas cabe ao homem se levantar. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. Parar não define o fim. Ficar parado é que define. Livro de Esdras, capítulo 5, nos deixa verdades firmes. Deus levanta a direção, a resposta gera movimento. Coragem sustenta o recomeço. E o futuro é moldado por quem decide se levantar novamente. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes paramos no meio do caminho. Obrigado porque o Senhor sempre nos chama a continuar. Fortalece minha fé para que eu tenha coragem de recomeçar. Dá-me responsabilidade espiritual para retomar o que foi interrompido. Cuida da minha saúde interior para que eu não permaneça paralisado. Livra-me das tentações de desistir. Dá-me honestidade para reconhecer onde parei. Ensina-me a interpretar a Tua voz como direção para seguir. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha me levantar. Que eu coloque Deus acima de tudo. Acima do medo, acima da insegurança, acima da dúvida, acima da desistência. Senhor, ajuda-me a viver uma vida de perseverança. Que eu nunca permaneça parado quando o Senhor me chama para continuar. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.